Olá, bom dia para você ligado na programação do SBT. Eu sou Vitória Mello e estamos juntos nesta sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Panela de pressão explode em restaurante em Ceilândia. Maicon Leão. Exatamente, Vitória. Tudo aconteceu nessa jantinha aqui, nesse churrasquinho. Como a gente vê nas imagens, o proprietário estava preparando alguns espetinhos que seriam servidos à noite, quando essa panela de pressão que cozinhava feijão para o feijão tropeiro acaba explodindo. Ele é atingido por um vidro de blindex. A gente teve acesso ao interior dessa cozinha e daqui a pouco traz os detalhes para você ligado no SBT Brasília. Homem furta R$2.000 em produtos de supermercado e acaba preso no Cruzeiro. Kátia Gomes. Ao menos 3 estabelecimentos foram furtados e, segundo a polícia, esse homem já tem uma extensa ficha criminal. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. E a justiça concede liberdade provisória à mulher que agrediu babá e tentou sequestrar criança na Asa Sul. Vanessa Ferreira, com você. É isso, mas a Maria Zilda, de 49 anos, vai ter que ir para o HPAP, que é o Hospital Psiquiátrico, após laudos serem apresentados e comprovarem aí que ela tem problemas psiquiátricos. Além disso, ela também vai ter que usar tornozeleira eletrônica. O aumento nos golpes digitais e roubo de celulares acende alerta sobre segurança. Nessa edição, nós vamos dar dicas de como se proteger. Dados da Polícia Civil mostram que só no ano passado, mais de 17 mil celulares foram roubados no Distrito Federal. Quase 10.200 foram furtados. Assim como o do Marcos, simplesmente sumiram. Agora são 11h43, o nosso jornal já começou. Uma mega operação de fiscalização da Receita do DF apreendeu mais de R$300 milhões em mercadorias irregulares. Foram apreendidos ali produtos como celulares, produtos eletrônicos, roupas, cosméticos, bebida alcoólica e muito mais. A Kátia Gomes está agora no depósito onde o material foi apreendido e conta pra gente os detalhes dessa operação. Boa tarde, Kátia. Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui no depósito e tem apenas parte das mercadorias que foram apreendidas. E a gente vê que tem diversas mercadorias. Aqui a gente vê pneus, tem também vasilhas, utensílios, tem purificador de ar, tem aqui ao lado também comida, ervilha. Ou seja, são diversos tipos de produtos, porque várias empresas foram alvo dessa operação, né? A Receita aqui do DF, ela monitora empresas que possam estar ali com irregularidades, como, por exemplo, falta de nota fiscal ou nota fiscal que não está de acordo com as mercadorias. Aí, depois que eles fazem essa análise, eles abordam as empresas e aí, se tiver irregularidades, eles retêm todos esses produtos que vocês estão vendo, fazem uma análise e depois, se a mercadoria, né, tiver realmente em conformidade com a lei, aí eles devolvem para o dono, ou se não, elas têm outra destinação. Para explicar todos os detalhes, né, é um assunto um pouco burocrático, envolvendo imposto, envolvendo, né, dinheiro, mas você vai saber responder direitinho. Quem está aqui comigo, Vitória, é o Silvino, não é isso? Silvino Nogueira Filho. Ele é gerente de fiscalização de mercadorias em trânsito da Secretaria de Fazenda do DF. Você estava me explicando, né? É um assunto ali um pouco difícil, quando envolve imposto, as pessoas não entendem. Explica pra gente na prática como é que funciona essa irregularidade, né? As empresas, elas estão sonegando impostos. Qual que é a irregularidade nesse caso? Nossa operação, ela é baseada, sim, em sonegação de impostos, uma vez que esses impostos não seriam alcançados numa situação de normalidade. Por isso, nós deflagramos essa operação, que ela não começa instantaneamente. Nós planejamos umas 2 semanas anteriores, investigando algumas situações, utilizando a inteligência fiscal, fazendo uma análise de dados, para que culmine na operação com todos esses procedimentos. E o que vocês olham quando vocês mapeiam essas empresas, né? O que chama a atenção de vocês para saber se tem alguma irregularidade ou não? A não conformidade da nota fiscal com as mercadorias, por regra, é isso aí.
também a situação, se entrega em local diverso, essas coisas todas. Entendi. E essa operação, né? Não foi realizada apenas em rodovias, né? Onde que vocês realizaram? Quais foram os pontos de atuação? A nossa gerência, ela atua no aeroporto, nas transportadoras, nas rodoviárias e em todo o DF, nas vias e rodovias do DF. Assim a gente consegue fazer uma abrangência maior e ter um resultado mais eficaz. Depois que essa mercadoria é trazida para cá, né? Ela é retida, na verdade nem é apreendida, ela é retida. Como é que é feito o procedimento? Vocês fazem a análise, conferem se está regular ou não? Como é que funciona? A análise das mercadorias, elas são trazidas ao depósito para que a gente possa fazer uma apuração da base de cálculo. Uma vez que em determinadas situações você não pode, por exemplo, não havia fazer uma verificação dessa regularidade, descarregar o caminhão, o veículo, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, nós trazemos para o depósito, fazemos essa apuração, que é a apuração da base de cálculo, que é o valor das mercadorias. Em cima delas, caso esteja irregular, aplica sim o ICMS, calcula o ICMS devido, e uma multa relativa a essa infração. Então, isso tudo é constituído do crédito tributário. Aí a pessoa pagando essa multa, né, e pagando o imposto, ela consegue recuperar? Não somente pagando, tá? Mas ela tem direito à liberação das mercadorias desde que ela esteja com CNPJ ativo ou inscrição estadual ativa ou o CPF regular. A Secretaria de Fazenda visa nesse sentido que as empresas possam sim, de posse com suas mercadorias que foram objeto de autuação, que elas possam revender até mesmo para pagar esse tributo, caso elas desejem, porque ela pode impugnar. E Silvino, se a empresa ela não tiver regularizada, o que acontece com essas mercadorias? Se a empresa for entrar em revelia ou não entrar com recurso ou deixar para lá as mercadorias, essas mercadorias, com determinado tempo, elas serão abandonadas e serão destinadas a instituições de caridade do DF, escolas. É assim que se faz. Entendi. Em caso, por exemplo, que a gente está vendo aqui, vou pedir para o Rogério Silva mostrar, caso de cigarro aqui, por exemplo, vocês incineram, o que acontece? Não, o cigarro vai para incineração, não é doação. Elas estão separadas exatamente para isso. Em determinadas situações, se o cigarro for objeto de importação, ela vai para a Receita Federal. Se for objeto de operação interna, ela vai ser destruída. Explica para a gente, então, que eu acho que é importante para o brasiliense saber, né, que mora aqui no DF, qual que é o prejuízo desse tipo de situação, né, a empresa sonegar impostos? O prejuízo é para o contribuinte que trabalha numa situação de irregularidade. Nós costumamos pensar que quando nós agimos aqui nesta ponta, nós promovemos uma justiça fiscal. Em que sentido? Nós promovemos a situação de regularidade dessas mercadorias para que ele possa concorrer com igualdade de condições com o contribuinte regulado do DF. Então, a pessoa que paga ali direitinho acaba sendo prejudicada? Ela também acaba sendo prejudicada. Como também, nesse tipo de operação, é aquele imposto que jamais seria pego numa situação de normalidade. Portanto, o Estado também perde receitas para implementar em políticas públicas. Políticas públicas, né? Tudo que a gente sabe que os impostos que a gente paga são destinados, né? Tem saúde, educação, rodovias, tudo. Exatamente. O imposto, por ser um tributo não vinculado, a destinação dessa receita dele vai para qualquer despesa do Estado ou investimento do Estado. Tá? Então é nesse sentido. Então quem perde é a gente, né? Quem perde é o brasiliense aí com essa falta de investimento, né? Por isso que a Receita fica tão no pé e fica cobrando e fiscalizando. Exatamente. E agora, com o advento de novos auditores fiscais que ingressaram nos nossos quadros a partir de 2021, essas operações serão mais rotineiras e a gente está implementando uma fiscalização bastante eficaz. Certo, então. Muito obrigada pelas informações. É isso. Vitória, você tem mais alguma dúvida? Antes de encerrar, deixa eu só mostrar aqui do outro lado para vocês mais um pouquinho do material que foi apreendido, né? Aqui tem mais pneus, tem água também, diversos produtos, tem até brinquedos. E segundo, né, o pessoal aqui da Receita do DF, nem todo o material apreendido está aqui, viu? Ainda tem muito mais coisa. Tem alguns objetos, inclusive, que estão nas próprias empresas que não foi trazido para cá. Então, assim, é muita mercadoria, né? E é bom ficar de olho porque a Receita do DF está vigiando essas empresas, está fiscalizando, né? E não pode cometer irregularidades, porque aí acaba aqui no depósito. Eu volto com você, Vitória. É isso, Kátia, deu o recado. Muito obrigada pelas informações.
E, gente, mais um acidente envolvendo uma panela de pressão foi registrado aqui no DF. O caso foi em um restaurante no setor O, em Ceilândia. Dessa vez, felizmente, ninguém ficou ferido. As imagens da explosão foram flagradas, por câmeras de segurança. Vamos ver. Meu Deus, que susto, né? O caso foi na semana passada, mas as imagens foram divulgadas só agora. O Michael Leão está lá no local do acidente e vai contar pra gente detalhes. Boa tarde, Michael. Oi, Vitória, boa tarde. Aconteceu de novo, A gente fala, como você bem disse, ao vivo, direto do local. Foi exatamente nesse churrasquinho aqui onde tudo aconteceu, na cozinha. Era por volta de 4 horas da tarde. Eles estavam começando a preparar o que ia ser servido na janta. A gente vê inclusive nas imagens que o proprietário desse estabelecimento está servindo alguns espetinhos, montando esses espetos, quando de repente a panela de pressão explode. Nela estava sendo preparado justamente o feijão, que depois iria se transformar no caldo, no feijão tropeiro, quando essa panela explodiu. Esse proprietário contou pra gente que ele costuma adiantar a preparação desses alimentos para que mais tarde, quando as funcionárias chegassem, elas apenas fizessem a preparação mesmo, temperassem esse feijão e preparassem o caldo, já para ganhar tempo. Por isso, no momento da explosão, somente ele estava lá. A gente percebe que foi tão forte que, mesmo tendo acontecido na outra ponta da cozinha, o fogão ficou completamente destruído, e a gente percebe também que, pelo impacto, a janela de vidro acaba caindo sobre ele. Vitória, a gente conversou com esse proprietário, ele preferiu não gravar entrevistas, mas disse que encarou tudo isso como um livramento e permitiu que a nossa equipe entrasse lá. E a gente vai ver agora como ficou o estado dessa cozinha. O fogão já precisou ser trocado. A gente está agora justamente na cozinha onde aconteceu a explosão. Eles estavam preparando já o feijão que seria servido na jantinha à noite. Era por volta de 4 horas. O feijão estava cozinhando aqui no fogão quando a panela explodiu. A gente percebe nas imagens. Olha como é que ficou a situação da tampa. O impacto foi tão forte que o teto foi atingido. Repare a situação. Praticamente boa parte do gesso foi quebrado. Mas não foi só aqui o prejuízo. Com o impacto, algumas janelas também foram danificadas. Esse vidro aqui mesmo precisou todo ser trocado. O proprietário estava nessa mesa aqui, enquanto o feijão cozinhava lá atrás. Ele preferiu não dar entrevistas, mas disse pra gente que viu essa situação como um livramento. Imagina o susto desse homem ali. Você está tranquilamente preparando as coisas como faz todos os dias e de repente houve um barulhão. A gente acabou de ouvir aí esse áudio captado pela câmera de segurança. Ele é só o mínimo do que esse homem acabou ouvindo lá no meio do susto. Felizmente ele foi apenas atingido por essa janela, não teve ferimentos. Foi só essa questão do susto mesmo e do prejuízo material, já que ele teve que trocar essa janela que caiu em cima dele. Também o fogão precisou ser substituído, como a gente viu, teve que colocar um novo lá. E o teto que vai precisar ser trocado, já que por conta desse impacto, da violência dessa explosão, ele foi danificado. A gente percebe que é tão forte que afunda o fogão para baixo e ao mesmo tempo ele atinge o teto lá em cima, abrindo um buraco. Como a gente disse, felizmente ficou só no susto, não tinha outras pessoas no local, apenas esse proprietário na outra parte, que é onde a gente viu que funciona na verdade até um escritório. Ele montou aquela mesa lá para montar esses espetinhos, mas também usa como um escritório. E aí ele estava ali tranquilamente quando de repente toma esse susto com a explosão. Ele ficou felizmente apenas com esse prejuízo, não teve nenhum ferimento grave, como a gente já mostrou inclusive nesse mês, né, Vitória? Esse é o terceiro caso que a gente mostra aqui no SBT Brasília. No dia 18 desse mês, uma adolescente de 17 anos ficou ferida depois que uma panela de pressão também explodiu. Eles estavam cozinhando feijão na casa e ela acreditou que essa pressão já tinha saído da panela. Quando ela triscou, a panela acabou arrebentando e ela sofreu algumas queimaduras. Mas infelizmente a gente teve também no início do mês o caso de uma mulher de 34 anos que ela acabou morrendo. Esse caso aconteceu num domingo em um restaurante também aqui em Ceilândia.
Nesse caso, outras 3 pessoas estavam na cozinha preparando o almoço quando essa panela explodiu. Essa mulher teve traumatismo craniano, o corpo de bombeiros foi chamado, tentou por cerca de 1 hora reanimar essa mulher, mas ela acabou não resistindo e morrendo. E a gente inclusive já mostrou aqui um alerta para que as pessoas tomem cuidado com as panelas de pressão. A gente conversando, Vitória, com o proprietário aqui do estabelecimento, ele disse que não consegue entender o que acontece, já que ele tem esse cuidado sempre com as panelas, de observar a situação em que está a válvula, se tem alguma coisa entupindo, já que para que os funcionários e ele mesmo tenham essa segurança, para que eles não corram risco enquanto está cozinhando. Então a gente chama esse alerta, até mesmo para você que está em casa, não, mas as panelas que estão explodindo, aí a gente está vendo a panela industrial, mas infelizmente pode acontecer sim com aquelas panelas que a gente tem em casa. Então dá uma olhada na situação que está a sua válvula. O Corpo de Bombeiros sempre fala para a gente não tentar fazer nenhum, como é que explica? Nenhum remendo, não tentar tapar o sol com a peneira. Se teve algum problema lá, troca essa válvula, leva num lugar especializado para que resolva, porque aquela válvula é justamente para trazer uma segurança para você, para evitar que essa panela exploda, igual vem acontecendo. Então, tá feito o alerta. Felizmente, nesse caso, foi só um susto, viu, Vitória? Michael, e é importante, né, ter essa manutenção em dia, principalmente em casa, né, porque a gente vê profissionais num restaurante, esse tipo de situação acontece, tem mesmo que estar com o equipamento certinho ali, com a manutenção em dia. O dono do restaurante comentou se ele vai ter que trocar esse gesso do teto também, Michael, ou só por enquanto ele vai continuar do jeito que está, porque o prejuízo, eu acredito, ele comentou quanto que chegou esse prejuízo? Vitória, ele não chegou a passar para a gente o valor exato, mas nós estamos falando de um fogão industrial, daqueles grandes. Ou seja, foi um prejuízo bem grande, bem proporcional ao tamanho do fogão, que a gente vê pelas imagens, ele fica completamente destruído. A gente está falando de uma panela de pressão, não é aquela pequenininha que a gente tem em casa de 5 litros, é de uma panela industrial, é aquelas grandes mesmo, que a gente inclusive mostrou para você aquela parte que a gente estava andando lá dentro da cozinha, que a tampa, ela ficou completamente contorcida. A parte de baixo da panela, ela acabou desaparecendo no meio daquela história toda, já que o fogão, ele afunda. O forro que a gente vê nas imagens, ele vai dar para, não vai ser preciso trocar todo o andar, apenas aquelas partes, algumas placas poderão ser substituídas, mas já é um baita prejuízo. Vamos calcular fogão, forro, panela e até mesmo a janela que a gente vê nas imagens que cai sobre ele. Aí imagina, você está lá tranquilo, preparando o que você vai servir mais tarde, como você já faz todos os dias. Ele contou para nossa equipe que aquela já é a rotina dele. Chega mais cedo, começa a preparar os espetinhos, coloca o que demora mais para cozinhar, como por exemplo o feijão, lá no fogo, e aí ele vai preparar esses espetinhos, essas carnes que serão servidas mais tarde, já que o movimento aqui durante a noite é intenso, então assim, a todo momento ele precisa ter comida para servir, para atender. O tio Adalberto atendeu a gente muito gentilmente, explicou pra gente as coisas, como é que funcionava, só preferiu não na entrevista, ainda tá um pouco assustado com essa história, mas ele disse que tinha o costume tranquilamente, sempre fazia da mesma forma, colocava o feijão para cozinhar e sentava lá na mesa para começar a preparar esses espetos, e que na hora, Vitória, ele não conseguiu nem entender direito o que estava acontecendo. Eu perguntei, na hora você percebeu que era a panela de pressão? Ele disse que na hora não deu para entender nada, ele estava com medo de ser o botijão de gás, não sabia se era a panela, mas que aí a primeira coisa que ele fez depois foi levantar e tentar entender o que aconteceu, se ainda dava para tentar evitar que algo maior acontecesse. E aí, claro, ele correu para fechar o botijão de gás lá para evitar que o gás continuasse passando, porque assim, a imagem ela é impressionante. Vou inclusive pedir para o nosso DTV rodar mais uma vez para você que está aí assistindo. Você percebe, ele está tranquilamente preparando os espetinhos lá, despreocupado, feijão cozinhando, quando de repente acontece toda a explosão. A gente viu aí as imagens mostrando o estado em que ficou essa cozinha. Olha o jeito que ficou o fogão. É realmente de assustar mesmo e olhar e falar que o proprietário teve apenas alguns, na verdade não teve nem ferimentos, foram só alguns sustos mesmo lá na hora. É assim, igual ele fala, que foi realmente um livramento, viu, Vitória? Já imaginou você tá lá preparando e passar por um susto desse? Eu já passei por uma situação dessa, a panela não explodiu, mas a válvula, graças a Deus, foi o que evitou que essa panela explodisse. Estava preparando um macarrão, aqueles que a gente faz tudo em uma panela só, e essa válvula acabou explodindo. Então o que estava dentro da panela
saiu pela cozinha inteira, mas evitou que ela explodisse e danificasse o fogão, o forno, mas de toda forma já foi um baita de um susto, viu? Michael, na minha casa eu não gosto de mexer com panela de pressão, eu terceirizo a responsabilidade ali para o meu marido, porque eu tenho medo mesmo. E a gente vê que foi uma mega explosão, é feijão ali para todo lado, né? Você que entrou no local percebeu, agora já está tudo limpo, né? Mas ele deve ter narrado bem esse susto, a bagunça que ficou esse local, né? Sim, ele ressalta pra gente, principalmente a questão do livramento, porque quando você levanta e olha tudo o que aconteceu com a sua cozinha, que até então estava em perfeito estado, tudo arrumadinho, a gente percebe que é um estabelecimento em que ele mantém tudo organizado. A gente esteve lá agora, mesmo depois dessa explosão, a única coisa que, digamos assim, não está fora do lugar é exatamente o teto por conta do estrago, ainda não deu tempo de arrumar. Mas fora isso, ele é um proprietário que gosta de manter tudo organizadinho, lá embaixo do fogão tem as outras panelas de pressão, que são várias panelas. E aí no que você levanta e olha aquele estado, você fica só... A única coisa que ele disse que conseguiu fazer foi agradecer mesmo por não ter sofrido nenhum machucado, por não ter tido nenhuma lesão, porque igual a gente está vendo as imagens aí, elas são impressionantes, elas chocam quem assiste justamente pela violência. O fogão, você olha, você tem dificuldade de entender que ali era um fogão. Do tanto que está tudo contorcido, a gente percebe as mangueiras, alguma parte ali justamente da moldura, que dá para você entender que é um fogão. Mas está praticamente tudo destruído. Então é um baita de um susto, e quando você olha para a cozinha inteira destruída daquela forma e fala, caramba, eu não tive nada, realmente ele gosta de ressaltar para a gente a todo momento. O que ele mais fala é que é um milagre, um livramento mesmo. Na hora ele assustou, mas que agora ele já está tentando entender como é que pode ter acontecido, mas ele fica com esse questionamento, que ele não sabe o que pode ter motivado essa explosão, já que ele inclusive tem alguns familiares que são do Corpo de Bombeiros, que orientam sobre essa questão da manutenção que tem que ser feita nessas panelas, e que ele já tinha esse cuidado, que ele observava, que ele inclusive mandava algumas para manutenção. Porque no estabelecimento a gente entrou, são várias panelas grandes, então ele tem esse cuidado justamente por saber da proporção. É uma bomba relógio, caso não tenha passado por todas essas manutenções que possam garantir a segurança para quem está lá trabalhando. E aí ele disse que não consegue entender, já que ele tinha esse costume de levar as panelas para manutenção, sempre o cuidado de deixar tudo em dia certinho, justamente para que nenhum funcionário corra perigo, já que ele também trabalha lá por preocupação com os funcionários, com ele mesmo, e eles tinham esse cuidado, que ele ainda não conseguiu entender o que pode ter provocado essa explosão. E caso, por exemplo, né, como teve esse acidente, o Corpo de Bombeiros vai até o local, ele comentou alguma coisa, se foi acionado o Corpo de Bombeiros ou até mesmo a Defesa Civil para fazer alguma avaliação ali no local? Vitória, ele disse que não foi necessária a questão da Defesa Civil, até porque a estrutura do prédio em si não foi abalada. O que a gente está vendo lá, esse buraco que parece estar amassado, na verdade é um forro de gesso. Então essa panela bateu no forro, afundou um pouco e desceu. Não teve a estrutura em si. Não houve necessidade do Corpo de Bombeiros ser chamado, Vitória, por conta da situação que ele não teve nenhum ferimento. Ele quis contornar ali a situação, limpar, não se machucou. Teve só esses cuidados mesmo com a questão de correr para fechar o gás, para evitar que essa situação ficasse ainda maior. E aí depois foi realmente organizar para correr atrás do prejuízo e realmente tentar reconstruir tudo, porque como a gente viu, o prejuízo é grande. O fogão ficou destruído, a janela. O que mais chama a atenção, Vitória, é a questão de como que essa janela caiu, já que o fogão que a gente vê nas imagens está lá do outro lado do cômodo e ela vem por trás. Ela acaba caindo em cima desse proprietário. Sim, para você ter uma noção do impacto. O fogão, com essa explosão, acabou quebrando a janela que fica na frente do fogão. Esse vapor teria passado por trás e empurrado a janela que caiu em cima dele. É um perigo, que susto, mas como ele disse, né, foi um livramento. Que bom que o dono desse restaurante não se feriu. Michael, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada. E a Justiça concedeu liberdade provisória a Maria Zilda Pinto Alves, de 49 anos. A mulher que tentou sequestrar uma criança e agrediu uma babá na Asa Sul, vocês lembram? Mas ela não deve voltar às ruas, porque a decisão também determinou que ela seja internada em um hospital psiquiátrico. A Vanessa Ferreira tem mais os detalhes desse caso e conta pra gente agora. Boa tarde, Vanessa. Oi, Vicky. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Olha, é isso mesmo.
Ontem, em audiência de custódia, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Taguatinga, confirmou que a Maria Zilda, de 49 anos, tem problemas psiquiátricos e faz acompanhamento desde 2017. Além disso, 2 laudos do IML também confirmaram que ela tem transtorno bipolar afetivo. E aí, por isso, a juíza responsável pelo caso decidiu conceder liberdade provisória a Maria Zilda, mas determinou que ela fosse entregue ao Hospital São Vicente de Paula, o HPAP, que é um hospital psiquiátrico da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, onde ela vai receber o tratamento adequado e também está sendo acompanhada aí por assistentes sociais, que na audiência ainda garantiram que lá no HPAP ela já tinha um leito disponível para fazer esse tratamento. Além disso, a juíza também determinou que ela use a tornozeleira eletrônica, Vicky. E olha só, para lembrar quem está em casa, a Maria Zilda foi presa na quarta-feira depois de tentar sequestrar uma criança em um parquinho na 310 Sul. Era por volta aí de 9 da manhã, quando algumas crianças estavam brincando no parquinho, sendo supervisionadas aí por babás, quando uma mulher se aproximou de uma dessas crianças, de 1 ano e 5 meses, e tentou levá-la. A babá tentou impedir, mas foi atacada pela Maria Zilda, inclusive com arranhões. E aí a Maria Zilda correu um pouco com a criança, mas foi impedida por 2 babás. Ela só largou a criança e fugiu quando uma delas ameaçou chamar a polícia. E aí, depois do crime, as pessoas descobriram aí que ela já estava circulando pela quadra, e conforme comprovam imagens dos prédios, da 310 Sul. No mesmo dia aí, no início da noite da própria quarta-feira, a Maria Zilda foi presa no núcleo Bandeirante, ainda usando a mesma roupa que usava no momento do crime. Segundo a polícia, a Maria Zilda tem cerca de 90 ocorrências registradas contra ela e 50 ações judiciais aí por crimes de menor potencial ofensivo. Vicky, agora tomara que o tratamento realmente tenha um efeito positivo na Maria Zilda, Vanessa, como você trouxe as informações e a gente mostrou ontem, essa mulher precisa de tratamento porque não é normal e a gente viu aí. Obrigada pelas informações, Vanessa. Eu tenho que chamar um intervalo rápido, mas antes a previsão do tempo. O dia segue ensolarado, temperatura 23 graus, umidade relativa do ar 51%. O SBT Brasília volta já, não sai daí. A última marcha dessa semana está imperdível. Tudo, exatamente tudo sobre o Festival Brasília sobre Rodas, um evento que deixou o Parque da Cidade ainda mais bonito. Prefere modernidade? Aceleramos o iX, o carro mais tecnológico da história da BMW. Surreal. Acelere com a gente no Última Marcha deste domingo, às 9 da manhã, depois do SBT Esportes. Agora, vem cá, você já caiu em algum golpe? Os criminosos estão deixando os esquemas cada vez mais sofisticados e ninguém está imune, E quanto mais a gente aproveita as vantagens da internet, mais oportunidades podem surgir para que os golpistas possam realizar novas fraudes, seja para esquemas de herança, golpes de compras, falsas ofertas de emprego, sorteios e muito mais, O leque é grande. E para evitar cair na lábia desses golpistas, a gente convidou o Daniel Barbosa, que é especialista em segurança da informação, para dar algumas dicas para a gente. Daniel, boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. Qual seria aí, para começar, o número 1 ali da dica para os telespectadores se protegerem de golpistas? Boa tarde para você. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. A primeira dica é conscientização. Todo mundo precisa saber e pode ser vítima desse tipo de golpes e está cada vez mais atento. Também é interessante desconfiar de tudo que se recebe de forma passiva por WhatsApp, e-mail, que não se tenha solicitado previamente e, claro, ter soluções de proteção instaladas tanto no dispositivo móvel quanto nos computadores. Aquela crença, de que nunca vai acontecer comigo deixa a pessoa mais vulnerável?
Com certeza. Infelizmente, essa crença é uma das coisas que motivam os criminosos a abordarem de forma mais ostensiva as vítimas. Essa sensação de, comigo não acontece, só acontece com o vizinho, deixa as pessoas mais propensas a caírem nesses tipos de golpe. Sim, os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados, né? Cada hora é uma coisa que aparece. Sim, agora os principais que nós temos visto são os golpes de falsos empregos, estão sendo amplamente difundidos. Alguns deles são aplicados somente com a lábia do criminoso para com a vítima, alguns deles carregam softwares maliciosos para comprometer ainda mais a vítima e os criminosos utilizarem o que eles obtiverem posteriormente. Porque a gente sempre percebe ali, eu já recebi inclusive um SMS falando, você foi sorteado para um emprego, vai ganhar R$5.000 para trabalhar 3 horas online, enfim. Mas sempre tem um linkzinho ali, sempre tem uma pegadinha no fundo, né? Sim, esse tipo de golpe que você citou normalmente direciona para falar diretamente com um criminoso e ele, em geral, pede algum tipo de quantia financeira para que a pessoa, entre aspas, participe dessa falsa vaga de emprego aí para que ela possa ser qualificada e, enfim, receber esse salário, praticamente um salário dos sonhos. Sim. E a gente vê que muitas empresas pedem nossos dados, né? Na hora de fazer um cadastro, concluir uma compra. Os criminosos muitas vezes têm acesso a esses dados e isso pode ser uma armadilha. Como que a gente pode colocar ali os dados, mas estar em segurança? É importante passar sempre os dados para empresas que se confiem, né? Não saia fazendo cadastros para qualquer lugar que peça para você, cadastre somente nos sites ou com pessoas que você tenha confiança para evitar esse vazamento. Se as empresas se preocupam adequadamente com a proteção do dado, é muito difícil que os criminosos consigam ter acesso. Daniel, eu vou te pedir para aguardar um minutinho, porque a gente vai rodar agora uma reportagem mostrando os problemas que as pessoas enfrentam quando tem o celular roubado ou furtado, principalmente quando os criminosos conseguem acessar os aplicativos de banco da vítima. É a maior dor de cabeça, olha só. Marcos Ribeiro teve um prejuízo de mais de R$30.000. As movimentações bancárias na conta dele foram feitas pelo próprio celular. O aparelho foi furtado. Eu estava no evento, meu celular estava na minha cintura. Em algum momento desse evento puxaram meu celular. Dados da Polícia Civil mostram que só no ano passado, mais de 17 mil celulares foram roubados no Distrito Federal. Quase 10.200 foram furtados. Assim como o do Marcos, simplesmente sumiram. E mesmo com meu celular bloqueado, conseguiram acessar minha conta bancária e transferiram um valor de 29 mil. Através do Pix. Em menos de 1 hora eles fizeram essas transferências. Aqui você já acompanhou vários casos. Crimes que foram gravados por câmeras de segurança. Mas nem sempre o prejuízo financeiro fica apenas na hora de ter que comprar um outro aparelho. Considerando que a maioria das pessoas mantém em seus smartphones uma grande massa de dados e sistemas de comunicação e principalmente aplicativos de acesso a contas bancárias e aplicações financeiras em geral, o furto ou roubo de aparelhos passou a ter outro escopo. No caso, a subtração de um patrimônio ainda maior da vítima. E quem não tem a vida pessoal e financeira atrelada ao celular? Um risco que muita gente corre, principalmente quando confia apenas nos bloqueios e senhas. Este especialista em direito digital dá dicas de como dificultar a ação de criminosos. Uma delas é limitar o valor para transferências bancárias por meio do Pix. Vasculhe o seu aparelho e veja se não esqueceu anotada em uma senha que possa permitir a transação bancária a partir do seu aparelho. Outra recomendação é instalar aplicativos que podem aumentar a segurança do seu dispositivo. Por exemplo, aqueles que criam senhas adicionais para o acesso ao Internet Banking e outros que permitem que todos os seus dados sejam apagados remotamente. É importante que a vítima comunique imediatamente o seu banco a respeito do roubo do celular e seus dados, para que todas as transações financeiras feitas a partir do dispositivo sejam bloqueadas. A gente volta agora com o Daniel.
que a gente queria, Daniel, na verdade eu queria tirar uma dúvida com você. A gente mostrou aí na reportagem um caso de roubo e furto de celular. Se a pessoa é furtada, é roubada, o bandido consegue uma senha, como proteger o equipamento? A gente vê muito aquelas senhas duplicadas, enfim, é uma dificuldade a mais para evitar que o bandido acesse os nossos dados? Sim, na verdade, depois que o dispositivo é subtraído, se você não tem nada que proteja ele, que você consiga controlá-lo remotamente, fica muito difícil de impedir qualquer ação. Por isso que nós sempre sugerimos prevenções para esses tipos de golpe, para poder ter algum tipo de melhor solução do outro lado do problema, porque se você não tem nada previamente configurado, fica realmente muito difícil. É necessário acessar polícia, é necessário criar um boletim de ocorrência, acessar os bancos relacionados ao que você tem no dispositivo para tentar minimizar o problema. O bandido muitas vezes tem um senso de urgência ali para a vítima cair logo no golpe, né? Ele apressa, fala que precisa transferir logo um dinheiro, no caso de uma venda, por exemplo, de um carro, ou enfim, para conseguir um emprego ou conseguir algum benefício, a pessoa precisa transferir logo. Ele coloca sempre esse senso de urgência na frente, né, Daniel? Com certeza, esse senso de urgência é dado devido à velocidade com que eles perdem esses números de telefone, a velocidade com que eles perdem eventuais sites falsos que eles pedem para que as vítimas acessem. Isso realmente cai muito rápido, então eles precisam dessa agilidade da vítima para que eles tenham um mínimo de retorno financeiro, que é o que eles normalmente pretendem. E, né, assim, a gente vê em aplicativos de relacionamento, todo aquele encanto, né? Aquela lábia, aquela história que o criminoso conta para a pessoa cair no golpe, né? Sim, esses de aplicativo de relacionamento são um pouco distintos, eles agem mais com a boa-fé das pessoas, eles levam as pessoas a elas mesmas fazerem as transferências, né? Eles não enviam nenhum tipo de subterfúgio para que isso aconteça, apenas a lábia mesmo para fazer com que elas caiam no golpe. Muito obrigada, Daniel, pelas suas informações, foi de grande valia, com certeza me ajudou e eu tenho certeza que ajudou muitos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado, Vitória. Vamos voltar ao noticiário policial, porque a Polícia Civil, prendeu um grupo criminoso formado por médicos. Eles são suspeitos de vender atestados com informações falsas. Vanessa Ferreira está com a gente. Conta como eles agiam. Olha, Vicky, eram pelo menos 2 médicos que vendiam esses atestados falsos. Eles usavam o espaço de uma associação aí para fazer os atendimentos, o esquema. E funcionava assim: eles falsificavam informações aí para conceder afastamentos, atestados para conceder o afastamento de empregados sem justa causa. E ainda eles emitiam documentos falsos para algumas pessoas conseguirem a isenção de tarifa de transporte público interestadual. Segundo a Delegacia de Repressão à Corrupção, outra coisa que eles também faziam era emitir documentos para pessoas conseguirem a aposentadoria na Justiça junto ao INSS. Para tudo isso funcionar, eles tinham também um esquema para contratação até de serviços de advocacia. Hoje, a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu aí mandados de busca e apreensão de prisão contra 3 pessoas, os 2 médicos principais aí do núcleo principal desse grupo criminoso e mais uma terceira pessoa que era uma espécie aí de secretária deles. Agora eles vão responder por fraude processual, associação criminosa e também falsidade de atestado médico. Só que as investigações da Delegacia de Repressão à Corrupção continuam. Agora, para saber se tem outros médicos envolvidos aí na emissão de documentos falsos e também quem são as pessoas que estavam comprando esses documentos para obter benefícios indevidos, né? É isso, Vicky, com você. Um absurdo, né, Vanessa? Obrigada pelas informações. E a Polícia Federal fez uma operação contra fraudes em bolsas de estudo de uma faculdade de medicina no norte do Rio de Janeiro. A investigação começou após denúncia do SBT. Os
Os alvos da operação são alunos da Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes. Policiais federais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em endereços no norte do Rio e no Espírito Santo. Um carro de luxo foi apreendido. De acordo com as investigações, os estudantes envolvidos na fraude forjaram documentos e prestaram declarações falsas, se passando por pessoas de baixa renda, para conseguir bolsas de estudos integrais. Os alunos estariam adiantando a colação de grau para se formarem, já começarem a exercer a profissão e ter dificuldade de desconstituir este ato jurídico. 12 pessoas já foram indiciadas por participação no esquema. A quebra de sigilo bancário feita pela Polícia Federal mostrou que os investigados movimentaram valores exorbitantes, incompatíveis com os declarados. O SBT denunciou o esquema com exclusividade em 2018. Na época, a reportagem já mostrava filhos de empresários e grandes produtores rurais que estariam envolvidos. É o caso de Thaísa Faria, dona dessa loja de móveis de luxo que foi alvo da operação desta quinta-feira. Segundo os investigadores, além dos alunos receberem as bolsas de estudos de forma fraudulenta, em alguns casos, os pais dos estudantes também foram beneficiados com auxílio emergencial do governo federal. Os indiciados na operação vão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta quinta-feira que o uso de novos satélites na Amazônia pode fazer com que os fazendeiros sejam premiados se preservarem a floresta. Sobre a tecnologia 5G, Faria disse que o prazo para a implantação do sistema nas capitais foi estendido até agosto. Nem operador, nem controle remoto. O vai e vem dessa máquina aqui é controlado à distância por um simples celular. O comando tem reflexo na indústria, agricultura, economia. Nem o céu é o limite. Esse é o poder que o 5G tem. Neste centro universitário de Sorocaba, no interior de São Paulo, o sistema já é usado. Segundo o coordenador de tecnologia do Instituto de Pesquisa, são muitas as vantagens, inclusive na telemedicina. O seu próprio relógio manda essa informação, coleta. Você tem um aparelho que coloca aqui no peito, que o médico do outro lado pode escutar como está o seu pulmão, por exemplo, medir sua temperatura. Esta feira aqui em São Paulo reúne várias empresas que estão lançando diferentes ferramentas para facilitar a vida de quem mora em grandes cidades. Quase todas essas tecnologias vão ficar mais eficientes com o 5G. E um dos setores que serão beneficiados é o da segurança pública. O sistema de reconhecimento facial nas estações de metrô é um exemplo. Este mesmo sistema pode ser utilizado nas cidades inteligentes para a procura de pessoas procuradas pela justiça. É utilizado na polícia na Itália, é 99% seguro, ou seja, não permite a confusão entre uma pessoa e a outra. Nesta quinta-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Farias, esteve na feira e garantiu que até 2030 a tecnologia estará disponível em todas as cidades brasileiras. A gente vai ter o 5G nas capitais agora esse ano. A previsão era julho, né? Vai ser agosto, agora estenderam mais 30 dias. Mas é entre julho e setembro. É uma previsão que tem a quantidade de antenas, não é a capital inteira, mas cada cidade de acordo com o número de habitantes. O ministro comentou também a parceria do governo federal com o bilionário Elon Musk para lançamento de satélites de monitoramento na Amazônia. A gente vai ter mais ferramenta para punir quem desmata e a gente vai ter ferramenta para ver quem está preservando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não será imposto nenhum sacrifício aos estados com a aprovação do teto para o ICMS de combustíveis e energia. O projeto para limitar o imposto e reduzir preços, aprovado pela Câmara dos Deputados, agora depende da aprovação dos senadores. A limitação do ICMS foi aprovada com um placar de 403 deputados a favor e apenas 10 contra. A intenção é reduzir os valores cobrados na bomba de combustível e na conta de luz e frear a inflação.
Logo depois da aprovação, o presidente da Câmara anunciou que os líderes concordaram em continuar votando propostas relacionadas aos combustíveis e à energia elétrica. Nós vamos encaminhar 3 votações semana que vem de 3 PLs que irão praticamente anular responsavelmente, sem precisar quebrar contratos, o aumento que foi dado pela ANEEL em cima das contas de energia. O texto classifica combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e transportes coletivos como bens e serviços essenciais, o que limita a taxação entre 17% e 18%. Atualmente, o ICMS sobre esses itens passa de 30% em alguns estados, como o Rio de Janeiro. Como o imposto sobre circulação de mercadorias é um tributo estadual e a principal fonte de recursos dos governadores, o texto prevê uma compensação para as unidades da federação que tiverem uma perda de arrecadação maior que 5% em comparação com o ano passado. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados estima uma perda entre 60 e 80 bilhões de reais por ano e não vê eficiência na medida. A inflação não será determinada por desonerar ICMS. Há um problema conjuntural. A cotação do barril de petróleo, juntamente com a volatilidade do câmbio, está puxando combustíveis. Parte do ICMS arrecadado pelos estados é repassada às prefeituras. A Confederação Nacional dos Municípios afirma que o impacto do projeto para os cofres das prefeituras é de 15 bilhões por ano e que o texto aprovado não prevê nenhum recurso para compensar a perda. Representantes dos estados devem se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no início da próxima semana. Eles querem propor alternativas ao texto aprovado na Câmara. Alegam que a compensação não se reverte em recursos, porque o dinheiro iria para o abatimento de parcelas de dívidas dos estados com a União. Nós não queremos impor sacrifício além da conta a nenhum ente federado ou nenhum personagem dessa história, nem estados, nem governo federal, nem Petrobras, mas todos têm que colaborar. Para o economista André Braz, a redução de preços deve ser sentida em pouco tempo pelo consumidor, mas pode prejudicar o investimento em serviços públicos como saúde e educação no longo prazo. Se você tem um ICMS menor, vai haver um impacto positivo nas contas, elas vão ficar mais baratas, né? E tem um outro impacto que é exatamente como fica a arrecadação pública, né? Uma parte desse orçamento é usado para os investimentos. E a gente sabe o quão problemático tem sido a arrecadação. E o presidente Jair Bolsonaro comentou a aprovação pela Câmara dos Deputados do limite na cobrança do ICMS sobre combustíveis e energia. O presidente disse que pode vetar o texto se for mantida a compensação para a perda de arrecadação dos estados. O presidente ficou incomodado com a inclusão de uma emenda que compensa os governos estaduais pelo que deixará de ser arrecadado com a mudança na tributação. Os governadores estão com dinheiro sobrando. Vamos colaborar. Não há esse espírito. Se bota uma emenda para compensar perdas. Tem cabimento isso. Se for aprovado no Senado, vou ver qual a opinião da economia para sancionar ou vetar. Jair Bolsonaro também falou sobre a decisão de viajar aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, evento organizado pelo presidente Joe Biden. Bolsonaro havia dito que não iria no evento, mas mudou de ideia depois que Biden enviou um representante para reforçar o convite. Eu falei da mudança do comportamento dos Estados Unidos para com o Brasil quando o Biden assumiu. Mas pelo que eu vi, foi acertado, terei uma bilateral com ele e eu irei para lá para fazer valer o que o Brasil representa para o mundo. Nesta quinta-feira, o presidente foi até uma igreja aqui de Brasília para gravar trechos do material que vai ser usado na campanha eleitoral. Na saída, voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. Os próprios atos dele bem demonstram o que é o senhor Alexandre de Moraes. Ele quer o confronto, ele quer uma ruptura. Em meio a um novo capítulo da crise com o STF, o Procurador-Geral da República
Pública Augusto Aras considerou constitucional o decreto de perdão concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo. Aras, porém, indicou que o decreto do presidente não muda a decisão que impede Silveira de disputar a eleição. No meio da tarde, Bolsonaro viajou a Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, para a entrega de unidades habitacionais. E o país assistiu chocado às imagens de um homem de 38 anos, portador de esquizofrenia, asfixiado até a morte no porta-malas de um carro durante uma abordagem de policiais rodoviários federais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro comentou o caso. As imagens são fortes. Genivaldo de Jesus, de 38 anos, se debate no porta-malas da viatura. Uma fumaça, de origem não identificada, começa a sair do compartimento, mas os agentes continuam segurando a porta. Genivaldo não resistiu. Vai matar o cara. Minutos antes, ele havia sido abordado por policiais rodoviários federais. Genivaldo pilotava uma motocicleta. A família informou que ele não tinha carteira de habilitação. Os agentes revistam Genivaldo, que grita com os policiais e avisa que não está fazendo nada de errado. Na sequência, é imobilizado com spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Nesta quinta-feira, moradores fizeram um protesto na mesma rodovia onde Genivaldo foi morto, em Umbaúba. O corpo chegou ao cemitério sob pedidos por justiça. A esposa de Genivaldo disse que ele tomava remédios controlados havia pelo menos 20 anos. Que apesar do problema de saúde que ele tinha, mas era uma pessoa que vivia a vida dele praticamente normal. Só fazia o bem para todo mundo, ajudava todo mundo. Ele não merecia passar pelo que ele passou. O laudo oficial do Instituto Médico Legal concluiu que a morte ocorreu por insuficiência respiratória, causada por asfixia. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte de Genivaldo de Jesus. Já a Polícia Rodoviária Federal afirmou que não vai divulgar o nome dos agentes e que, em razão da suposta agressividade do homem, foram utilizadas técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo. Argumento contestado por especialistas. Você tem um erro grave e um erro muito bem marcado. Porque independente da pessoa estar reagindo ou tentando se esquivar, por exemplo, das algemas ou de não ser colocada no cubículo, nada disso justifica a ação que levou ao óbito dessa pessoa. A OAB de Sergipe disse que a ação pode caracterizar crime de tortura. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro comentou o caso. Sei o que aconteceu, vai te dar uma resposta adequada. Vamos interar com a PRF. E um projeto que tramita no Congresso Nacional e que tem dado bastante repercussão é do ensino domiciliar. Depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto segue agora para aprovação dos senadores. Larissa Arantes tem previsão para essa votação. Boa tarde para você. Ei, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando hoje. Bom, ainda não tem uma data definida para esse projeto ser analisado aqui no Senado, porque ele ainda está na Comissão de Educação. Só depois que a votação acontecer por lá é que a gente vai ter uma ideia de quando o projeto vai seguir para análise do plenário, né? A gente lembra que o presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, ele se manifestou contra o texto, disse que não é o momento de debater este ponto, né, em relação à educação domiciliar, mas designou o senador Flávio Arnes para fazer, então, o seu parecer sobre a proposta. Então, quando esse parecer for apresentado, ele vai poder ser votado na Comissão de Educação. Bom, e a gente lembra, né, Vitória, que esse projeto, ele regulamenta o ensino domiciliar, o homeschooling, né, como é chamado no termo em inglês, e prevê, por exemplo, que o estudante que receber esse ensino domiciliar, ele vai precisar estar vinculado, matriculado em uma instituição de ensino que vai acompanhar ali
a aprendizagem, o avanço dessa aprendizagem do estudante, e o pai ou o responsável que vai fazer então, que vai oferecer esse ensino em casa, ele vai precisar prestar as informações necessárias periodicamente a essa instituição de ensino, justamente para comprovar ali que o estudante está de fato aprendendo o que ele precisa aprender naquele momento ali do ensino, da educação. Mas, claro, Vitória, a gente segue acompanhando. Assim que tiver uma data, claro, a gente atualiza para quem nos acompanha. Obrigada, Larissa. Tem mesmo que debater, que a gente está falando da educação das nossas crianças. Obrigada. De educação, a gente fala agora de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou um reajuste de até 15,5% nos planos individuais e familiares. É o maior índice em 22 anos. Mário gasta cerca de R$ 2.700 para garantir a assistência para ele e a esposa. Vai ter que cortar de algum outro lugar para poder pagar o plano de saúde. Alguém como eu, que estou com 63 anos, tem que pensar na segurança de ter um plano que possa te atender na hora que precisa. As mensalidades dos planos de saúde individuais ou familiares poderão subir até 15,5% este ano. O índice não é válido para planos coletivos e empresariais. 8 milhões de beneficiários serão atingidos. O reajuste é o maior aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar desde 2000 e vem justamente após um índice negativo no ano passado. Se você pegar o efeito do reajuste negativo do ano passado e do reajuste de 2 dígitos desse ano, é como se você estivesse aplicando 2 reajustes de 2,98%. Um ano passado e o outro esse ano. O índice foi autorizado pelo Ministério da Economia e poderá ser aplicado pela operadora no período de maio de 2022 a abril de 2023, no mês da contratação. Mas só é válido para os serviços adquiridos a partir de 1999. Para este economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o reajuste é necessário, mas não vem em um bom momento. Há um aumento bastante elevado. As pessoas estão numa situação bastante crítica com relação ao aumento da inflação, uma situação de desemprego, e isso traz uma série de consequências sobre a sua saúde. Se para quem tem plano de saúde está difícil, imagine para aqueles que dependem de hospital público. E aí o problema é outro, a falta de estrutura para o atendimento. A gente vai mostrar agora um paciente de 29 anos que precisa de cirurgia ortopédica desde que caiu de uma altura de 5 metros. Ele aguarda, pasmem, há 10 dias por uma cirurgia de emergência e ainda não sabe quando vai operar. Os médicos dão prioridade para outros pacientes mais graves e a vez dele nunca chega. E quanto mais o tempo passa, maiores são as chances dele ficar sem andar para sempre. Quanto sofrimento, vamos ver. Esse desabafo foi feito pela Marta nas redes sociais. Desde que o marido, Josimário Batista de Lima, de 29 anos, sofreu uma queda, ele aguarda por uma cirurgia no Hospital Regional do Paranoá. Impotência, porque a gente está lutando dia e noite para que ele seja operado e eles não fazem nada realmente. Você vê seu marido gemer de dor, eu pego na mão dele, ele está gelado, ele está pálido, ele não consegue olhar nos meus olhos, ele chora. É horrível, é a pior sensação do universo. Josimário caiu de uma altura de 5 metros. Ele trabalha como pedreiro e estava em cima de um telhado quando o acidente aconteceu. O homem teve fraturas em 3 vértebras, traumatismo craniano, sangramento na cabeça e perdeu todos os movimentos da cintura para baixo. E quando mais o tempo passa, mais perigoso é a chance dele ficar em cadeira de rodas. A primeira cirurgia estava prevista para o dia 23 de maio, última segunda-feira. A esposa relata que o marido foi deixado em dieta desde as 10 horas da noite de domingo. Depois de ficar 21 horas em jejum, a cirurgia foi cancelada. Na terça, mais uma vez, ele ficou sem comer e a operação desmarcada. Na quarta e na quinta, o mesmo drama. Ele pede água, a gente fala que não pode dar, ele fica estressado, ele fica nervoso, a boca dele está toda trincando, saindo pele mesmo, por conta de falta de água. Dói a barriga porque ele sente fome
ele já não estava se alimentando bem por conta das dores, porque ele sente dor até para beber água. A Marta diz que cada minuto é decisivo e luta contra o tempo para que as sequelas do acidente não sejam permanentes. É como se eu estivesse dentro de um pesadelo. Me jogaram no pesadelo e eu não consigo sair. E você cobra os médicos? O que eles falam? Eu cobro, aí um dia não tem anestesista, porque hoje só tem um anestesista e está no centro obstétrico. Hoje chegou paciente baleado, chegou paciente esfaqueado. Mas eu descobri que estão operando sim, estão operando outras pessoas, entendeu? E o que você quer, sim, é porque seu marido também é prioridade, né? É gravíssimo. Exatamente, ele também é uma prioridade, porque se todo mundo que chegar aqui, eles passarem na frente, como que vai ficar a saúde do meu esposo? Se a gente está lutando contra o tempo para a gente poder ter um retorno, entendeu? Para a gente conseguir a reabilitação dele o mais rápido possível, para que ele volte a andar, porque eu tenho fé em Deus e eu acredito que ele vai voltar a andar. Então a gente está literalmente lutando aqui dentro desse hospital para conseguir alguma coisa e eu não vejo saída. Nós procuramos a Secretaria de Saúde para saber sobre a demora na cirurgia urgente do senhor Josimário e eles acabam de nos enviar uma nota informando que o procedimento está marcado para hoje à tarde. Nós vamos acompanhar a situação e desejamos melhoras para o paciente. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar um supermercado. E a lista de compras do criminoso só tinha itens de primeira linha. Peças de carne vermelha, champanhe, sandália e carvão. A Kátia Gomes fala com a gente agora sobre essa história. Kátia, parece que ele planejava fazer um churrasco, né? Pois é, né, Vitória? Você viu só a quantidade de carnes e carnes nobres, né? Só que esse homem não agiu sozinho. Segundo a polícia, pelo menos 4 pessoas participaram desse assalto, né? Desse furto, né, na verdade, porque eles roubaram ali de forma escondida. E não foi apenas um supermercado. A polícia acredita que foram 2 supermercados do Cruzeiro Novo e um supermercado do Sudoeste. Para dar todos os detalhes, né, dessa prisão desse homem, um dos envolvidos, eu vou conversar agora com o Major Michelo, que está aqui ao meu lado. Major, como eu disse, né, um foi preso, mas a suspeita é que existam aí outros envolvidos, que seria mesmo a atuação de uma quadrilha. Boa tarde a todos. Isso, pelas filmagens ali a gente vê que tem mais envolvidos, tem mais 2 mulheres e mais um homem, então são 4. Sem contar o que possivelmente estava no carro, tinha mais um carro de fuga. Então eles agiam em vários comércios, não só mercado, farmácia, departamento de roupas. E aí eles entravam e furtavam os objetos, levavam para um determinado carro e esse carro dava fuga com esses objetos. A gente conseguiu prender esse indivíduo, depois ele cometeu esse furto nesse supermercado no Cruzeiro, porque eles já tinham cometido esses furtos dias antes, então o pessoal do supermercado ficou atento a eles, conseguiu ver no dia, chamou a PM de imediato. Quando eles tentavam fugir, um dos vigias do supermercado foi atrás, um outro rapaz viu a fuga, conseguiu derrubar ele, deu uma rasteira, derrubou, e a polícia chegou logo em seguida. Conseguimos prender, achamos a chave do carro com ele, conseguimos localizar o carro com essas mercadorias todas. Então eles tinham furtado, igual você disse, 2 supermercados no Cruzeiro e um supermercado do Sudoeste, só nesse dia. Além de loja de departamento, não foi isso? Além de loja de departamento, só que parece que não foi nesse dia, tinha sido alguns dias antes. E descobriu também que esse carro, ele estava com a proprietária é uma pessoa de São Paulo, que também é uma pessoa conhecida lá em São Paulo por integrar uma quadrilha que furta mercados. Então a gente acredita que ou essa pessoa está treinando esse pessoal de Brasília, ensinou algo para eles fazerem aqui, ou é uma ramificação dessa quadrilha de São Paulo. E, Major, como é que eles agiam? Eu vi ali as imagens, né? Dá pra ver que o homem, ele tenta se esconder ali no corredor e vai colocando dentro da sacola do próprio mercado as mercadorias. Eles saíam fingindo que as compras estavam pagas. Como é que eles agiam? Olha, tinha várias formas. Algumas eles escondem embaixo da roupa, outras eles saem como se tivesse pago, a situação já tivesse resolvida. Eles têm várias formas. Então, nesse caso específico, eu não vi o que foi porque não tem as câmeras na hora do caixa.
Mas eles fazem de várias formas, ou esconde debaixo da roupa, ou passa com o carrinho direto, ou passa com a sacola, um distrai o caixa e o outro vai passando com a sacola, eles têm várias formas. Major, o senhor falou que a dona desse carro, né, já tem passagens aí por estelionato e o veículo aqui em Brasília. Esse veículo foi apreendido, né? E esse homem que foi preso, ele também tem passagens? Não precisa nem perguntar, né? Tem várias passagens. Inclusive, ele estava respondendo em liberdade, pelo mesmo crime. Ou seja, né, reincidente. A polícia vai lá, apreende e está ali solto de novo cometendo o mesmo crime. O maior problema é esse, que a população ela não entende isso. Muitas pessoas não entendem isso, que a polícia tem feito o papel dela. Agora, se o criminoso está sendo solto, a polícia tem que refazer o trabalho dela, como nesse caso. Se na primeira vez que ele for pego, ele ficar preso, pagar e ficar com medo de cometer o crime, com certeza ele não vai cometer. Mas o problema é que a reincidência, por conta da impunidade, é muito grande. Ousado, né, esses criminosos, porque assim, todos os supermercados hoje em dia, aliás, todo o comércio tem câmera de segurança. A gente vê que eles ainda tentam ali se esconder, né, não mostrar o rosto, mas mesmo assim dá para identificar. A polícia consegue fazer esse trabalho de identificação. Consegue, lógico, e a Polícia Militar consegue prender em flagrante. Logo depois, com essas imagens, a Polícia Civil consegue investigar e prender eles. Eles não têm medo, porque independente se for prisão em flagrante ou depois investigado, eles vão ser soltos, quase sempre estão sendo soltos, então eles não têm medo de cometer esse tipo de crime. O problema mais grave mesmo é a impunidade, né? E quem sofre é o comerciante. É o comerciante, é o policial, porque recai sobre a polícia essa cobrança, né? E a gente tem que refazer nosso trabalho, a gente tem que se virar para continuar aprendendo. Chega uma hora que eles ficam presos, depois de vários flagrantes, eles chegam a ficar presos um tempo. Mas assim, se ficasse preso, como eu disse, de imediato e pagasse pelo crime, com certeza todos ganhariam. Tá certo então, Major. Bom, agora, né, cabe à Polícia Civil pegar essas imagens, investigar e tentar identificar esses outros criminosos que participaram também desses furtos. Eu volto com você, Vitória. Obrigada, Kátia. Um absurdo. Agradeço o Major Michelo pelas informações também. Vamos falar de coisa boa, porque amanhã teremos a grande final da Champions League aqui no SBT, entre Liverpool e Real Madrid, diretamente de Paris. O pré-jogo começa às 2h15 da tarde e a bola rola às 4 da tarde com transmissão do SBT. Oito brasileiros envolvidos na final do campeonato mais importante de clubes do planeta, a Liga dos Campeões da Europa. Serão 5 pelo Real Madrid e 3 pelo Liverpool. Pela equipe espanhola, Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Rodrigo e a sensação da Europa, Vinícius Júnior. Pelo Liverpool, Alisson, Fabinho e Roberto Firmino. Neste sábado, a partir das 2h15 da tarde. Futebol no SBT. A paixão é aqui. Ao noticiário, o Parque da Cidade vai receber um mega evento para os amantes da cultura japonesa. Já ouviu falar em anime, cosplay? Você conhece? Se você não conhece, né, pode conhecer. É uma oportunidade para entrar em contato com esse universo que faz muito sucesso entre os jovens. O Michael foi lá conferir o primeiro dia da feira e conta pra gente as curiosidades do mundo geek. Vai ter também culinária japonesa, né, Michael? Eu tô sabendo. Ontem foi hambúrguer, hoje você vai comer sushi? É isso? Falou de comida comigo mesmo, viu, Vitória? Boa tarde pra você. Exatamente, a oportunidade da gente ter contato com essa cultura que parece distante, lá do outro lado do mundo, mas não é não. O brasileiro, principalmente o brasiliense, gosta demais. E olha, tem uma programação pra lá de especial. Vou pedir pro Felipe só começar mostrando pra gente. Meu Deus, a gente olha as fantasias. Eu já comecei, foi assustando. Espera ele olhar pra você, amigo de Deus. Pra todo lado tem uma fantasia diferente. E é exatamente, a gente vai passeando, vai conhecendo, tendo esse contato com outras culturas. Cuidado para não assustar o pessoal de casa. Mas ó, tá fazendo o convite pra galera vir conhecer. Aqui ao meu lado tá o Mário Codana, justamente para explicar pra gente o que você aí de casa vai poder encontrar vindo passear por aqui, né, Mário? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, o Anime Summit ele é um festival de cultura pop asiática. Aqui você vai encontrar dubladores de desenhos, bandas de aberturas, apresentações culturais japonesas,
A gastronomia, né? A gente vai ter bastante gastronomia japonesa, coreana, brasileira, né? Teremos jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, teremos cosplay, muito cosplay, e também uma área de artista muito vasta, né? Mais de 30 artistas e ilustradores de Brasília expondo aqui sua arte. Mário, você falou a questão dos dubladores. Claro, tem os dubladores desse lado dos animes, do K-pop, mas aí muitas vezes quem está em casa que ainda não conhece, pensa, nossa, mas eu não conheço essa galera. Aí que você se engana. Por exemplo, o dublador do Bob Esponja já está aqui no evento. Já está aqui. O dublador do Bob Esponja, que é o mesmo do Goku, o Wendel Bezerra, está aqui, vai se apresentar às 14 horas. É uma palestra que ele vai dar para a galera que estiver aqui. Exatamente, uma palestra, vai tirar foto, vai fazer dublagem ao vivo e explicar um pouco desse mercado de dublagem. Olha, para quem já estava sabendo que dava para vir antes e se antecipou, a meia entrada custava R$10. Só que agora, como já começou, o preço já subiu para 20, meia entrada, consegue comprar antecipado e vem e aproveita. Exatamente. Agora você pode comprar o ingresso aqui no local a R$20. Se você não tem carteirinha de estudante, não tem problema. A gente aceita a doação de HQ, né? História em quadrinho, como ingresso social. Esse HQ, mangá, a gente vai doar para as escolas públicas. Esse HQ é artesanal, tem que ser um profissional? Como é que funciona? A história em quadrinho pode ser de qualquer artista. Livre, só trazer que consegue a meia entrada. Exatamente. Mário, obrigado pela sua participação. Vou dar uma volta por aqui para mostrar para a galera o que tem. Eu tô com a Sofia, só que hoje a Sofia não tá de Sofia. A Sofia tá vestida de quem, Sofia? Eu tô vestida de Akali, do League of Legends. E que representa um evento desse para você, a oportunidade de estar em contato com quem você só via do outro lado da tela? Não só isso, mas também de mostrar minha arte para as pessoas. E eu adoro competir em campeonatos de cosplay também e me divertir com os meus amigos. Eu acho que é o principal. Tipo, sempre que eu venho, eu nunca venho sozinha. Eu sempre faço questão de trazer uma galera comigo, que a gente vem, joga e a gente faz um monte de coisa diferente. E cosplay. E a gente percebe que assim, você leva bem a sério a questão do cosplay. Tem todos os detalhes que não pode passar para ficar exatamente parecido ao máximo. Sim, eu faço cosplay tem 8 anos já. E acho que é a minha paixão, tipo, fora a minha faculdade, o meu curso, tudo mais, cosplay é tipo, eu por completo. E quando chega e encontra com outras pessoas que gostam também, que se fantasiam, porque igual, vou pedir pro Felipe virar um pouquinho e mostrar, a todo momento chega mais gente fantasiada, vestida de todos os jeitos, é o momento de você encontrar também com outras pessoas para trocar experiências que deram certo. Pois é, a gente tira muita foto, a gente faz muita brincadeira, é muito legal, muito divertido. Ainda mais conhecer pessoas novas. Eu fiz muitos amigos em evento, acho que a maior parte dos amigos hoje em dia foram que eu fiz jogando ou em evento mesmo. Olha, parabéns, adorei, tá direitinho. Obrigado, viu, pela participação. Oi, Vitória, você falou que fiquei sabendo que você tem uma pergunta aí, a gente ainda vai dar um passeio, mas pode fazer. Eu tenho para sua entrevistada, eu achei sensacional, além de toda a caracterização da fantasia, o cabelo dela, como que é essa preparação, porque o cabelo é todo diferentão, assim, tem muito laque, não sei, tá todo diferente. Olha só. Vai, a Vitória, uma nossa apresentadora, ficou encantada com o seu cabelo e ficou querendo saber como é que faz a preparação do laque, o que tem nesse cabelo. Cara, é complicado, mas é muito divertido. Basicamente, eu comprei 2 perucas. Aí, essa peruca da frente, que tá com mais loiro assim, é uma peruca e o rabo de cavalo é outra. Então, tipo, eu cortei ela e eu colei usando cola pra peruca, super bonder, e coloquei um arame dentro pra poder ficar do formato certinho da minha cara. E ela sai depois? Sai! Ela tá colada com cola de peruca. Aquelas colas que muitas drag queens usam pra poder não sair a peruca mesmo na minha cabeça. Até eu puxar, a cola sai com acetona. Não, e aqui pode ter um vendaval, o que for, você pode balançar a cabeça, que não sai. Eu tava jogando Just com essa peruca. Você pode balançar do jeito que for, balança pra gente. O penteado continua igual, não desmonta. Pois é.
Fica a dica, viu, Vitória? Pra quem quiser fazer o cosplay, é do jeito que você falou, você vai trocando as experiências e vai aprendendo como que cada um fez e segue a técnica. Pois é, eu aprendi muito no YouTube. No YouTube e no Instagram tem muito tutorial de muitas cosplayers, internacionais até, que elas dão muito tutorial, tipo, muito bom. Eu aprendi, acho que tudo que eu sei hoje em dia na internet e com outras pessoas, e tentando também. Perfeito, Sofia. Obrigado pela sua participação. Vamos continuar passeando por aqui, porque, Vitória, como você bem diz, é uma oportunidade não só de ter contato com essa cultura dos animes, de encontrar, por exemplo, as bandas que fazem parte, os dubladores, mas de ter contato também, por exemplo, com a culinária do outro lado do mundo. A gente tem aqui, ó, algumas lojas, por exemplo, foram montadas algumas barracas. Aqui você consegue encontrar yakisoba, gyoza, e um detalhe interessante para a gente falar é que a mesma organização que está preparando esse evento aqui em Brasília é a mesma que realiza o festival lá no Japão. Ou seja, você vai ter realmente o contato com o que é preparado do outro lado do mundo. E para todos os lados que a gente olha, a gente vai encontrando o pessoal fantasiado aqui, a gente repara o pessoal comendo. Vamos conversar com esse pessoal aqui, ó. Vamos conversar com o pessoal na fila aqui. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? A gente está ao vivo, já preparando aqui, ó, fantasiado. Como é que é seu nome? Gustavo. Mas o Gustavo hoje está caracterizado de quê, Gustavo? Tsuna. E aí vocês vão encontrando outras pessoas. Como é que é esse contato aqui? Eu vou ao evento desde que eu sou pequeno. Eu sou bem tímido, é um pouco difícil para mim sair falando com pessoas, mas eu me sinto um pouco à vontade aqui. Tá com a sua galera. Exato, eu tô com a minha galera, então eu me solto mais um pouco. Então é bem legal. Mas assim, o que chama a atenção é que às vezes a gente fala mais a cultura do outro lado do mundo, mas muitas vezes a gente não sabe o tanto que ela está presente aqui no Brasil, né? Sim. Meu amigo que está ali do meu lado também, é a segunda vez que ele vem no evento, então é um negócio muito novo para ele também, todo esse ambiente. Você que trouxe ele? Eu que trouxe ele. E me conta uma coisa, o que você está achando? Um evento maravilhoso, muito bom, o pessoal aqui sempre com um ótimo clima, muito bom de acompanhar o processo dele montar todo o cosplay dele também, bem demorado, sempre muito bom. Caso, a gente percebe que tem cabelo pra cima, roupa, essa parte colada aqui, é todo um trabalho, você tem uma preparação antes. Sim, eu tenho todo um trabalho antes, acordei muito cedo pra prender todo o meu cabelo, que eu tenho um cabelo bem longo, tipo aqui, então prender todo ele pra colocar. Ainda fui pra faculdade antes, então foi complicado. É um negócio que dá E foi pra faculdade de cosplay? Quase, assim, eu botei uma touca em cima, eu tava sem a peruca, mas tava quase tudo pronto, só faltava isso também. Oi, Vitória. Michael, eles estão falando desse campeonato de cosplay, todo mundo muito bem fantasiado. Pergunta aí pra ele, eu não sei se ele já saiu, mas quais são os critérios ali pra ganhar esse campeonato? Todo detalhe é válido, né, da caracterização. Exatamente. Deixa eu voltar a conversar com você aqui rapidinho. A nossa apresentadora Vitória está perguntando como é que funciona essa questão de cosplay, de campeonato para ganhar. Todo detalhe é válido, né? Todo critério, sim, vale. Eu não sou muito do mundo das competições, mas eu tenho muitos amigos que participam e varia muito também no campeonato, porque tem várias competições em que os critérios são diferentes. Um amigo meu organizou um evento em que o maior critério era a parte da atuação, era a parte do que você vai fazer na apresentação e não necessariamente o quanto sua roupa está fiel ao personagem. Então isso varia muito de campeonato para campeonato. Muito obrigado pelo esclarecimento, Vitória. Eu achei uma aqui, deixa eu ir atrás dele. Heitor, vem cá, Heitor. Olha que gracinha, Vitória. Esse daqui tá completamente fantasiado. Vem cá, Heitor. Tudo bom, meu parceiro? Como é que você tá? Joinha? Uhum. Você tá fantasiado de quê? De Itachi. De Itachi? Você tá gostando desse universo aqui? Tô. Você veio com quem? Com meu pai, Pikachu, e minha irmã Pikachu. Veio a família inteira fantasiada? Pikachu. Então vamos lá, vamos conversar com o papai Pikachu rapidinho, Vitória. Aqui não é só o filhão que fantasia, que se diverte, né, Leonardo? É todo mundo. Não, pois é, aqui é a família inteira, a gente veio todo mundo junto, a minha filha, meu cunhado, minha esposa, a gente se diverte todo mundo. Na verdade, assim, a partir de criança da gente passa para os meninos, né? E que representa para vocês, por exemplo, essa cultura, essa imersão aqui? Porque vocês têm contato com praticamente tudo que está do outro lado, né? Sim, pois é, representa, assim, acaba que vira a nossa parte da nossa vida. A gente, não só os desenhos, o idioma, meu irmão faz japonês, ele tá querendo aprender japonês, meu cunhado faz japonês também, vira parte da vida, a parte da rotina. Obrigado, viu? Parabéns.
Então, direitinho, Pikachu, pra você também, viu? Obrigado. Vitória, é isso. O evento começa hoje, vai até domingo. Os ingressos podem ser comprados pelo site e vale a pena vir para conhecer. Olha só, hoje o movimento está pequeno, mas é por conta do horário de almoço, sexta-feira. Eles estão esperando, por exemplo, durante o fim de semana, até 20 mil pessoas em um único dia. É isso, Maicon. Obrigado. Olha só, programaço para o fim de semana. Quem gosta, né? Tem gente que ama mesmo. Então fica a dica. Obrigada pelas informações. Vamos fazer um rápido intervalo, mas antes vamos ver como estão as principais rodovias do DF no giro de câmeras do DR. Primeiro vamos ver como está a Estrada Parque Taguatinga. A IPTG, olha só, gente, como está boa agora, 1h07. Não é horário de pico, né, de trânsito. Olha só, via tranquila neste momento. Agora vamos para o Eixão Sul, na altura da Galeria dos Estados. O movimento é um pouquinho mais intenso, quem sabe as pessoas já estão deixando o trabalho para cestar mais cedo, hein? Trânsito tranquilo, mas um pouquinho mais movimentado. A gente volta já, não sai daí. Uma caravana literária está passando por escolas públicas do DF. A ideia é divulgar a 36ª Feira do Livro de Brasília, que acontece no mês que vem. As crianças atentas participam e interagem com as contadoras de histórias. Si, falta a ovelha Didi. Fecha os olhinhos, hora de dormir. Osana é a escritora do livro que o Caleb acabou de ler um trechinho. Disso, ele não sabia. Eu subi agora. Durante o evento, a pequena Sara também descobriu que foi a Osana que escreveu o livro Dó Ré Mi, que ela gostou tanto da história. E eu nunca tinha visto ela na minha vida e eu tô amando ela. Quando eu era criança, escritor era todo mundo que já tinha morrido, né? Que tinha reconhecimento só depois da morte. Então hoje é muito gratificante a gente poder mostrar para as crianças que se eu escrevi livros, que elas também podem. O que acontece aqui é uma prévia da 36ª Feira do Livro de Brasília, que vai acontecer de 17 a 26 de junho no Complexo Cultural da República, na Esplanada dos Ministérios. A ideia da caravana literária é levar um esquenta do evento, para que as crianças, os estudantes, tenham ainda mais amor pelos livros. A importância de tudo isso é trazer atividades lúdicas de contato e acesso às histórias, para que a gente consiga chamar para a Feira do Livro que vem. As 8 escolas públicas escolhidas pela Secretaria de Educação para participar da caravana literária não recebem só a visita de autores e contadores de histórias, também ganham livros que vão ficar no acervo institucional. De noite eu leio muito e também de tarde. Eu gosto de ler porque meu pai ele disse que ler é importante. E o convite antecipado para participar da Feira do Livro de Brasília, que está completando 40 anos, não é só para os estudantes das escolas da rede pública, mas para toda a população do Distrito Federal. Todo mundo está convidado a ir lá, ter uma experiência muito bacana, muito bonita, com os livros, as histórias e os autores. Estarei lá com uma autora de livros, né, dando algumas oficinas, autógrafos, e com 2 espetáculos, que é o Tri Contando Histórias e o espetáculo de palhásticas de Trimelique e Fraldinha. E a gente ficou 2 longuíssimos anos sem festa junina. Foi duro, mas passou. Este ano vamos poder esbaldar na canjica e no quentão, porque a pandemia não vai atrapalhar o nosso arraiá. E melhor, está de volta o concurso de quadrilhas. A comunidade corre contra o tempo para deixar tudo preparado. Dedos rápidos e olhar atento para não errar nenhum ponto. É que a Dona Maria não tem tempo a perder. Ela é responsável por boa parte do figurino das quadrilhas do DF, que voltam a se apresentar neste sábado. Tô achando que esse ano eu não vou nem resistir. Fica quase morta, porque outra hora, tudo bem. Eu era mais nova e tudo e tal. E agora? E agora, me diga. Hoje mesmo eu fui dormir para me levantar às 6 horas da manhã, mas não dei conta. Quando pensei que não, acordei 5 horas, não vinha para cá. Ainda fui dormir mais um soninho. Que soninho foi esse que agarrei no sono, acordei 10 horas. Ela tá dormindo quantas horas por noite? 4 horas na noite. E olha lá. E olhe lá.
Toda orgulhosa, ela mostra a quantidade de materiais que vão se transformar em vestidos, calças, uma série de adereços para encantar o público. Alguns desses tecidos estão aqui desde antes da pandemia e que agora sim vão poder brilhar com as apresentações. Essa rotina já dura mais de 40 anos, desde quando a primeira encomenda chegou. Essas máquinas têm funcionado a todo vapor. Para você ter uma noção do tamanho do trabalho da Dona Maria, uma única equipe tem cerca de 36 casais. E mesmo com uma experiência com mais de 4 décadas, todo ano os vestidos vêm com novos desafios. Quando começou era fácil. Aí lá e vem, lá e vem, lá e vem, lá e vem. Enquanto a Dona Maria corre de um lado para terminar as roupas, do outro ao mesmo tempo na expansão do setor O, os integrantes da quadrilha Rebuliço também se preparam. Atenção, minha quadrilha, que agora o negócio vai esquentar. E todos os anos as apresentações são diferentes, trazem reflexões sobre algum tema e, claro, mostram a paixão dos integrantes pela dança. E claro, para que tudo saia perfeito é preciso muito ensaio. No início, eles acontecem no final de semana. E aí, conforme vai se aproximando das apresentações, vai aumentando. Acrescenta terça e quinta. E agora, já na fase final, eles acontecem terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora, por exemplo, o sol já está se pondo. E eles aqui firme ensaiando para que lá no dia não tenha nenhum passo errado. A gente começa ali em meados de janeiro e vai intensificando, assim que chega mais perto das apresentações, a gente intensifica ainda muito mais os ensaios, coisa de a semana inteira ensaiar. A Rebuliço já tem 21 anos, uma vida, né? E olha que muita gente tem construído a sua aqui. O Tadeu conheceu a Kelly dançando há 9 anos. Foi amor à primeira vista. Hoje eles continuam na quadrilha e tiveram o Bernardo, essa coisinha linda que já tem sangue de quadrilheiro. Fica animado, quando ele vê a quadrilha dançando, ele fica lá dançando também junto. Então, acredito que ele também vai seguir, né, o caminho dos pais. A história tá boa, mas é hora de voltar pro ensaio. É que além de agradar o público, eles também precisam agradar os jurados. As apresentações, na verdade, funcionam como se fosse um campeonato de futebol. Tem quadrilha que sobe, vai disputar o nacional, tem quadrilha que é rebaixada, então a disputa é boa. A liga hoje é composta por 28 grupos, 14 no grupo especial e 14 no grupo acesso. É feito um circuito em 4 etapas. No final, somatório de pontos, sobe 3 quadrilhas do grupo de acesso e desce 3 quadrilhas do grupo de especial. É importante não só para a diversão de quem assiste, mas também para a economia. De acordo com o último censo feito antes da pandemia, em todo o Brasil foram gastos 150 milhões de reais com figurinos, calçados, maquiagens, adereços e cenários. É dinheiro no mercado e geração de emprego. A Dona Maria mesmo está contratando. Uma luta para entregar todas as roupas a tempo e depois ter a alegria de que fez parte de uma das festas mais tradicionais do país. Ô, coisa boa, eu tô com saudade, viu? E a primeira etapa do concurso, né, que a gente mostrou agora, começa amanhã às 7 da noite no estacionamento do Ginásio de Esportes de Santa Maria, na QC1. Então fica a dica. E a gente fica por aqui, obrigada pela audiência. Amanhã o Felipe Malta está de volta no É Sábado. Agora você acompanha o SBT Esportes. Tchau, bom fim de semana.